Lex não começou. Boa tarde a todos vocês. Aqui estamos novamente reunidos, com a graça de Deus, com a paz de Cristo no coração, pedindo o auxílio da espiritualidade para que nos acompanhe nesse aprendizado, nesse estudo, abrindo as nossas mentes e nossos corações. Para iniciar, então, a Arlete vai fazer a prece inicial, seguida da leitura pela Elza. Obrigada a todos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e sabedoria, rogamos a Tua presença entre nós neste momento para que possamos iniciar esse encontro sob Tua luz e orientação. Que Jesus nos envolva com suas vibrações de paz e amor, auxiliando-nos a manter a serenidade e a clareza de pensamento. Pedimos, Senhor, que a Tua sabedoria nos guie e possamos aprender a praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Elzinha. Palavras de vida eterna, lição 114. Fraternalmente, amigos. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Está em Pedro. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebeste determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições, por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é característica individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sim, sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o evangelho, venhamos a ser censores ou escravos um dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Essa lição, eu vou falar bem pouquinho, tá? Mas, assim, o que me passou hoje quando eu li, assim, nós temos que ser gratos e muito agradecidos por tudo que a gente recebe nessa vida. E às vezes nós não percebemos o quanto nós já vamos estando, né, recebendo desde quando pequenos, até a adolescência, a fase adulta e até agora. Quantos aprendizados nós já recebemos, quantas experiências, quantos estudos, viagens que nós fizemos e também aprendemos cultura, aprendemos que existem muitos lugares diferentes do nossos, muitas experiências diferentes de alimentação, e tudo isso é um grande aprendizado. No estudo, né, tanto moral e no estudo tudo cultural também. E aí, se você for analisar, né, a sua vida, né, todos nós aqui analisarmos, quantas coisas, né, bem-aventurados nós somos, privilegiados nós somos. E o que a gente vai fazer com isso, não é? Aqui diz que todos não devemos ter a mesma altura, nós não somos pessoas iguais. Cada um aqui vai ter o seu aprendizado, o seu estudo, a sua viagem, que aprendeu certa determinada coisa, o outro aprendeu de um outro modo. E aí ele fala que somos irmãos, então vamos estender isso para os outros.
para aqueles que não recebem, ou que recebem menos que a gente. O que a gente vai fazer com isso, né? Eu acredito que a gente possa auxiliar, que a gente possa ensinar o outro, né? A gente possa, às vezes, estender isso, né? Não ficar para a gente. Eu acho que o que fica para a gente, ele mofa, né? Ele estraga, ele apodrece. Então, vamos passar o que a gente sabe com o nosso coração, para que todos tenham oportunidade de aprender e de se renovar. Com a graça de Deus. É isso. Obrigada, gente. Desculpa a palavra lá, que eu fiquei hoje ensaiando entranhavelmente. Nossa, tá bom? Ok, gente, obrigada. Obrigada, Elzinha. Conforme a ordem do Roberto, a próxima sou eu, né? Eu achei eu meio que entendi mais ou menos as mesmas coisas que a Elza, né, nessa lição. E um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que ele também coloca, é que independente do que você tenha recebido na vida, de bom ou de ruim, nem sempre a maneira como você assimilou, para você, o outro tem conhecimento, né. Então, como ele fala aqui, né, ouviste ciência, né, e quanta, ciência alcançaste visões renovadoras, né, presentemente defesas, a quanto não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Quer dizer, muita coisa acontece com a gente que não acontece com o outro. Às vezes são coisas boas, oportunidades boas, mas às vezes também são coisas ruins, né, como ele disse aqui, né, sofreste, aprendeste lição, né, e que muitas vezes são inapreensíveis por companheiros acomodados a inocentes enganos de retaguarda. Quer dizer, nem sempre aquilo que você sofreu e aquilo que você aprendeu, o outro do teu lado percebeu, né. Um companheiro, uma família, um amigo próximo a você, né, que tenha aprendido o mesmo que você. Né, então assim, cada pessoa tem o seu tempo e a sua maneira de ver a vida, e o outro nem sempre vai ver ou perceber as mesmas coisas que nós vamos. Mas o fato de você estudar, aprender, viajar, trabalhar em lugar com alguma ressalva positiva, um bom emprego, uma boa universidade, não te faz melhor que aqueles que não tiveram essa mesma oportunidade do plano material, mas que às vezes o plano moral dessas pessoas, às vezes estão até além dos nossos. E essas pessoas, às vezes, estão além ou aquém. A gente conhece pessoas tão teoricamente cultas e, ao mesmo tempo, moralmente tão tacanha. E pessoas muito humildes, às vezes, analfabetas e de uma sabedoria de vida e alma imensa. Então, não é na altura, não é no quanto material você está em relação às pessoas, mas o quanto você está em nível moral e em nível de sentimento, de aprendizado, de evolução. É isso que nos aproxima das pessoas. Então, por mais elevado que você esteja no mundo social, no mundo científico, você às vezes não está no mesmo nível de uma outra pessoa do ponto de vista moral. Então, nós temos que nos nivelar por isso, pela nossa capacidade de aprendizado, entender que todos nós, independente do padrão social e financeiro e cultural que nós temos, a verdadeira mensuração e igualdade está na elevação moral. Então, quanto mais você trabalha no bem, quanto mais você, se empenha em dar o seu melhor, você estará ao lado de pessoas que também têm o mesmo empenho. E a gente não deve julgar as pessoas que nem sempre compreendem aquilo que nós estamos passando, porque na evolução moral dela, ela às vezes não é capaz de entender. Quantas vezes a gente não se surpreende, e isso aconteceu comigo uma vez, que eu estava triste, e aí uma faxineira
do hospital, ela viu que eu estava triste, né, que eu estava espiritual, que eu tinha chorado, ela chegou perto de mim e falou, doutora, não esquece de Deus, porque ele não esquece da senhora, viu? Então, vem do lado que a gente menos espera, é uma sabedoria, né? E aquilo foi, logicamente, uma palavra que veio no momento certo, na hora certa, e teve todo sentido naquele momento. Então, assim, fraternalmente amigos, fraterno, irmão, fraterno, já vem a palavra irmão. Então, quanto mais a gente vibrar coisas boas e positivas, mais teremos do nosso lado pessoas que vibram igual a gente, fraternalmente amigo, né? E saber interpretar que as outras pessoas que não nos compreendem, porque não estão naquele mesmo momento que a gente. E isso não a faz nem melhor, nem pior, né. Então, eu acho que é aqui o que ele fala, né, não pela altura, mas fraternalmente unidos. Unidos pelo sentimento de nos tornarmos cada vez melhores. E que aquele que não está na mesma vibração com a gente, não está. A gente também não estava nessa vibração de hoje há 20 anos atrás. Como nós não estamos hoje, como estaremos 20 anos à frente. Né, então a gente se nivela por isso, não pelo que você tem de matéria, mas pelo que você tem de coração. É isso que eu entendi. Bom, agora é minha vez. Talvez eu seja um pouquinho repetitiva nas palavras, mas eu adorei o texto, na parte que ele fala, de certo que tua posição é inconfundível, ou seja, tanto teu lugar quanto do próximo é característica individual. Não interessa, nossa posição é única, e a posição do próximo também é única. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, ou seja, podemos fazer alguma coisa, nos unindo aos semelhantes, a quem pensa, a quem ama, da mesma forma que a gente ama, através da compreensão e do auxílio mútuo, ou seja, a gente aprende se aproximando do outro, amando o outro, entendendo o outro. O tempo, as vivências, os problemas que cada um de nós teve e ainda vai ter, vão nos ensinar, sem dúvida, vão nos ensinar a entender o outro, a amar o outro, a compreender o outro, e sem dúvida vai nos dar energia e forças para ajudar, para auxiliar aquele que nos é semelhante. Nosso grupo, o grupo Florescer, se vocês perceberem, nós somos diferentes, origens diferentes, locais diferentes, cidades diferentes, mas somos semelhantes, porque a gente está procurando crescer, está procurando entender, está procurando aprender, e isso nos une de uma forma que até, às vezes, podemos ser confundidos. Quantas vezes já me confundiram como sendo irmã de Joana, sendo irmã de Silvéria? E se eu, não é não? Acontece. E se bobear, se a gente se encontrar novamente, no nosso último encontro que a gente teve, o jeito que a Elsa fala com a gente é como se fosse minha irmã, a gente cresceu junto. Então, talvez, no nosso elo já tenha se entrelaçado antes, né? A gente está agora conversando, estudando, mas eu acho que as nossas raízes já estavam juntas em algum momento, com todos vocês. Quando o Maru fala pelo coração, quando Dorinha fala das coisas que ela faz, nossa, eu acho que tem uma pontinha de uma raiz por lá. Então, esse momento de encontro é um encontro de semelhantes, cada um no seu lugar, cada um com sua individualidade, cada um na sua experiência, mas todos unidos pelo auxílio mútuo, para a gente se ajudar. Né? É isso. Posso falar, Joana? Pode, Mara. É só uma palavra que eu vi que
quando fala que a experiência te conferiu degrau e depois o amadurecimento, me leva à à humildade. A humildade, porque às vezes aquela pessoa é conhecida em, por exemplo, o presidente lá do centro, eh, parece que ele está assim, fora da opinião dos que estão lá. Tá certo, ele é um homem muito culto, eu estou citando ele porque eu tenho, percebido um pouquinho, mas assim, eh, às vezes a pessoa continua, ele é bem-sucedido, graças a Deus, então assim, continua naquele patamar, não vê que pode descer uns degrauzinho, né, Guadalupe? E ficar todo mundo na na abertos, porque vai que o Espírito Santo é que está soprando no ouvido daquele, naquela hora, não é não? Então, foi isso que eu tirei dessa leitura, assim, que me chamou muita atenção. O negócio. Muito obrigada, viu, gente? Desculpa pela. Obrigada, Mara. Tá. Imagina. A Rosa tinha levantado a mão, quem mais aí? Roberto falou que eu entrava só depois, peguei e fiz questão de entrar agora. Essa lição Uau, realmente é pessoal, eu estava maravilhosa. brincando, viu? Não, qualquer um pode entrar, é só levantar a mãozinha e falar. Na realidade, essa lição, como todas, né, é linda demais, né? Porque ela só convida a gente a amar o próximo, a ser irmão, né? Nós já somos irmãos. Aqui ela nos lembra de que o Pai é nosso, né? De que todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo navio, e mesmo que os aprendizados sejam diferentes para cada um de nós podemos a todo momento chamar, agregar o irmão para a alegria, para o aprendizado, para a fala do bem, para o abraço, para o acolhimento, né? Então, os universos são individuais e múltiplos, né? Cada um dentro do aprendizado que já teve, dentro da sabedoria que já alcançou. Mas todos nós podemos ser humildes e unidos, né? Trazendo todos para a bondade, para o universo da Boa Nova, para o universo de Jesus. Então, quando ele fala assim, fraternalmente, amigos, diz assim, não importa a posição que você esteja hoje, em termos de poder, em termos econômicos ou culturais, né? Você pode ser aquela pessoa que agrega outras pessoas com você. É aquela pessoa que, apesar de ter grande conhecimento, grande cultura, ser um intelectual, é uma pessoa que tem uma autoridade moral e uma autoridade amorosa, né? Que tem gente que agrega pela amorosidade. A pessoa está ali, ela é tão amorosa, tão acolhedora, que todo mundo quer estar do lado dela. Ela chega e já é esse centro de agregar, né? Como a Suzy colocou bem, às vezes a pessoa é até sem nenhuma escolaridade, um analfabeto, mas ele é um espírito antigo, já tem um aprendizado de muitas vidas, traz uma sabedoria ali já nata, né? E te conquista pelo linguajar fácil, humilde, mas pela essência da sabedoria que emana. Então, essa lição é como se nos trouxesse para a realidade do mundo, né? De que todos somos irmãos e que não pode haver barreiras em relação a línguas, a bens materiais, a bens intelectuais, né? O que a gente tem que fazer é tentar trazer alegria para todos, trazer o conforto para todos, trazer o nosso aprendizado para todos. É o que eu falo, é o compartilhar, é o que a gente está fazendo nesse momento. Compartilhar. Aquele que não compartilha, ele está deixando de aprender, né?
O compartilhar exige tempo, e às vezes exige disciplina, exige boa vontade, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência mais rica. Você não pode crescer isolado numa ilha, né? Ali sozinho, né? Sem ter com quem trocar as experiências, né? Então, nós somos um ser essencialmente social. Em algum momento da nossa vida, a gente pode até querer estar só, mas a nossa natureza é do compartilhar, é do dividir. E quando a gente consegue fazer isso em todos os ambientes que a gente esteja, eu acho que isso traz um aprendizado enorme para nós mesmos e para aqueles que desfrutam né, da nossa companhia, do nosso compartilhar. Que eu acho que tudo é uma via de mão dupla, né? Você dá e você recebe. É uma troca constante. Não que a gente faça querendo algo em troca, mas é o natural da natureza humana. Você manda flores, você recebe flores, né? Você manda perfume, você está recebendo perfume, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente traz para essa realidade divina, que é um pai para todos nós, independente da nação ou do continente que qualquer um de nós esteja, né? É o amor divino se multiplicando através de nós. É isso, gente. Deixa eu passar a palavra, eu falei demais aí. O Arras quer falar. Vamos lá, Arras. Eu gostaria de certo modo, dar um testemunho sobre isso que esse texto traz, em conexão com o texto do final de semana passado, da hospitalidade. Hospitalidade e fraternidade, no de hoje. E o meu testemunho é de manifestação, inclusive, de gratidão a cada um de vocês, de todos desse grupo, porque é um momento em que, na minha vida pessoal, uma realidade irrompeu para além da minha vontade, da minha escolha. Eu encontrei hospitalidade em muitas das pessoas que aqui estão, enquanto outras nem me conheciam, sem querer ser injusto com ninguém, mas a Miriam, Dora, Maru, um amigo em comum, Henrique, tiveram uma hospitalidade real comigo. E foram me aproximando do grupo porque perceberam que eu tinha o coração aberto para aprender e, ao mesmo, necessidade também. E eu encontrei fraternidade em vocês aqui. Ninguém de vocês me perguntou minha formação intelectual, ninguém me perguntou meu nível financeiro, se eu era poderoso, se era humilde, se era simples. Vocês me acolheram como um de vocês. Então, eu só levantei a mão para falar porque eu senti essa gratidão em mim e eu quis manifestar ela a vocês, porque às vezes a gente se sente tão limitado diante de tanto desafio, de tanto problema, e não sabe se, na verdade, a gente está aplicando tantos princípios, se a gente está aplicando tudo o que estuda. E eu estou aqui só para dizer isso para vocês. Muito obrigado, porque eu estou experienciando com vocês hospitalidade e fraternidade. Então, isso é o meu testemunho, a minha colocação e a minha gratidão, especialmente a paciência do Vanderlei também. E creio que onde a gente encontra isso, a gente tem autenticidade. E eu não acredito em experiência de Deus, ou eu não acredito em presença de Deus, onde não haja autenticidade. Então, eu me sinto confortável sobre essa perspectiva, porque na minha busca, essa questão da autenticidade comigo mesmo e com a realidade em que eu estou, é um princípio norteador que eu uso para dirigir-me quando eu desconheço a realidade, porque eu sei que isso é real. Hospitalidade
é real, fraternidade é algo real. E isso é algo que creio que florescer está florescendo. A gente agradece, né? Porque eu acho que todo mundo aqui tem essa capacidade, tem esse sentimento de fraternidade dentro de nós, né? Nessa busca nossa de ter Jesus dentro da gente. E você que é um membro novo, você já tem essa percepção nossa, de uma certa forma, nos traz muita alegria, porque a gente fica vendo que o que a gente sente é real e que a nossa busca tem essa autenticidade que você falou. É real, né? E esse sentimento existe em cada um de nós que estamos aqui. E, de uma certa forma, isso nos traz um conforto de que estamos no caminho certo, de estender a mão para todos que aqui procuram, né? E que possa estar conosco, dividindo a experiência, dividindo, compartilhar um pouquinho da vida, né? Eu acho que, em nome de todo mundo aí, a gente agradece a sua vontade de estar expressando esse desejo, que às vezes a gente tem até vontade de falar e fica até acanhado, né? Mas às vezes o sentimento é tão forte que a gente tem que pôr para fora. Não consegue ficar com a gente, né? E isso nos dá muito conforto também, de saber que estamos neste caminho de acolhimento, aprendendo aqui com pessoas que eu já conheço há tanto tempo e que também já me acolheram lá atrás, lá muito atrás, né? Então, é muito bom entender e ouvir essas palavras aí da gratidão, desse sentimento que você abocanhou de nós, sentindo que a gente tem essa vontade mesmo de acolher, de ajudar, de aprender e de dividir. Obrigada, viu, Raça? Mais alguém aí? Então, o pessoal está meio quietinho aí, acho que impactou a fala do Raça. A Dorinha. Vamos lá, Dora. Você está sem microfone, Dora. Ai, desculpa. Só vou falar uma palavrinha, porque realmente todos vocês falaram muito maravilhosamente bem. Não tem nem mais o que falar. Só gratidão, muita gratidão por fazer parte desse grupo, por trabalhar para Jesus, com Jesus e para Jesus. Eu costumo dizer para as pessoas, Hans, eu acho que até já falei para você, quando tem gente de todo o país e de todo o planeta que nos procura para cirurgia espiritual, para um socorro espiritual e para uma série de atendimentos. E eu costumo dizer a eles, eu não sou nada, eu sou apenas uma pidona, porque realmente eu gosto muito de pedir. Eu peço para o Pai, para a Mãe Santíssima, e peço com força, porque eles acabam atendendo. Porque eles falam, essa daí vai me encher as paciências até que eu atenda. É claro que cada um recebe, como sempre a gente deixa bem claro, cada um recebe conforme a sua necessidade. E essa necessidade, quem sabe, é só o Pai e a Mãe Maria Santíssima. Então, uma vez, assim, no comecinho da pandemia, a gente não sabia que era o último dia de trabalho. E nós fomos trabalhar, e no trabalho fraterno da desobsessão, na hora que eu fui fazer o último atendimento, veio uma entidade que era de luz, e ela falou comigo que não ia pedir, ela que veio só para ela me pedir uma coisa, que eu não parasse com o meu evangelho em casa todos os dias, que eu continuasse pedindo, porque tudo que eu pedia era levado em consideração e todo seria atendido conforme a necessidade de cada um. Quer dizer, ela deixou bem claro que nem sempre é o que eu peço que vai ser o que a pessoa precisa passar, né? E aí eu costumo dizer, tudo bem, continuou o trabalho, quando a dona Carmen anunciou que que ela ia fechar o cantinho por conta da pandemia, por causa que não podíamos nos reunir em grupo de pessoas ali, aí eu percebi o porquê que aquela entidade veio me falar, foi uma mentora minha que veio me avisar isso. Então, e eu costumo dizer para as pessoas,
tudo que eu peço com muito amor, mas Deus é que sabe o que é melhor para você, certo? Então você vai, e eu costumo dizer mais uma coisa. Quando uma pessoa telefona para mim, que nem ligou agora da Argentina, uma senhora lá precisando tanto, e eu disse para ela, as pessoas entram no meu coração, porque Jesus permitiu que ela entrasse. Mas ela não sai, porque sempre que eu estou orando, todos os dias eu estou pedindo por todos e peço por ela. Mesmo que ela já conseguiu o que ela precisa, está indo em frente, e eu sempre oriento a todos, sem exceção, sigam os ensinamentos de Jesus. Não adianta você curar agora, você conseguir o negócio que você precisa agora, depois esquece. Não. Modifica seus atos, faça caridade, faça o bem, sem olhar quem, sem marcar para quem, sem esperar nada de volta. Porque a própria lei de Deus, de ação e reação, na hora que você precisar, ela vai te amparar. E é isso que eu costumo dizer para as pessoas. Então, é isso que eu estou agradecendo o Hans pelas palavras dele aqui no nosso grupo, que eu amo esse grupo e amo todos que eu trabalho, mas para que ele também continue olhando para ele. Devolva à terra o que é da terra, porque aquilo é que é justo. Devolva ao ar o que é do ar. Devolva ao mar o que é do mar. E siga a sua vida seguindo os ensinamentos de Jesus. Tá? E assim, desculpe que eu acho que eu falei foi muito. Beijo no coração de todos. Beijo, Dorinha. Obrigada, Dora. É muito amor, né? Uma pessoa só, e Dora. Para Cheia de todos amor, nós. Dora. Para todos nós. O amor é a força maior do universo. Não existe outra igual. É a maior força do universo, isso está provado, né? Para todos nós, né? Verdade. Tá certíssimo. Dona Carmen, acho que a senhora quer falar? Não, obrigada. Fala assim, vai começar a leitura do nosso estudo, né? Do Livro dos Espíritos. Vai Pois é. começar. Ah, senhora é Eu imperdível. acho que já está na Boa hora, tarde. assim, de... Se Peraí, eu ninguém só mais... vou ligar a luz. Eu vou Boa ligar a tarde. luz. Se ninguém mais for colocar nenhum comentário, fazer alguma pontuação aí talvez a gente vá mesmo para o Livro dos Espíritos, né? Com a coordenação da Dona Carmen. Estou apaixonada aqui olhando o pôr do sol, maravilhoso. Espetáculo, né? Esse sol foi para brindar a sua ida ao Seca hoje. Eu fiquei tão preocupada, eu falei, como é que a Dona Carmen vai com esse frio, com essa chuva para lá? Mas Foi Deus maravilhoso, ilumina. maravilhoso. Aí o dia foi radiante. E eu pensei na senhora, ela merece esse dia radiante hoje. Foi mesmo, foi maravilhoso. Deu para brincar com as crianças, deu para fazer uma festa linda de aniversário, deu para comer, todo mundo comeu muito bem. Nossa, foi maravilhoso, foi sensacional. A gente Graças a Deus. só tem que Graças a agradecer a Deus. Antes de começar, deixa eu falar com a doutora Carmen. Assistimos a aparência da senhora num grupo Sou da Espírito da Paz. Que lindo, viu? Falando sobre a colônia, uma colônia em São Paulo, como é que é? Alvorada, Alvorada Nova. Alvorada Parabéns, Nova. Alvorada Nova. Alvorada Nova, hein? Parabéns, Isso. viu? Muito, muito Muito bonito. obrigada, Josemar, muito obrigada. Mas não é quem fala, é quem escuta, né? Também quem fala, que dá o recado, cativa, ouvir até o final. Não é bem assim. Muito obrigada. Bom, vamos lá, gente. Hoje nós paramos na 154, né? Não, na 153. Não, 155, né? A partir de agora 155 hoje. 155, Dona Carmen. Isso. É da 155 até a 159, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Hoje vamos estudar pouquinho, só uma passagem rápida, né? Muito rápida. Muito bem. Então, 155 do Livro dos Espíritos, falando sobre a separação da alma e do corpo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Só faltou ele dizer assim, simples assim, minha filha. Olha aqui. A separação se opera instantaneamente por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte?
E a resposta dos espíritos: não, a alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispirítico. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa nesta vida orgânica. A vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera, senão gradualmente, com uma lentidão que varia muito, segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes até dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo e quando chega a morte. Ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida, e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Gente, sensacional essa pergunta, né? Quer dizer, esta resposta, né? Porque cada um morre do jeito que viveu. Lindo isso, né? Então, aqui ele é muito claro quando os espíritos respondem para Kardec. Se você levou uma vida de sensualidade, de matéria extremamente exclusiva, como você vai morrer? Será que você vai ter aquela morte tranquila, do dever cumprido, com alegria, com gratidão, e logo você até ajuda o plano espiritual a desfazer, a cortar aqueles laços para você poder se libertar? Ou você fica lá grudadinho que nem... Nossa, aquela coisa simbiótica, né? Que você tem aquela grande dificuldade, né? Como eu brinco sempre, parece a Hera subindo ali pela parede, né? Você não desgruda de jeito nenhum. Aí você vai cortando aquela Hera e aquilo vai subindo de novo, e quando você vai ver, tá, nossa, ali quase pelo telhado já, né? Mas por quê? Porque você dá muito mais valor à matéria do que ao espírito. Essa é a grande diferença do self e do nosso ego, né? O self é o nosso divino, o ego é o nosso humano. Então, quando eu consigo compartilhar um com o outro, isto é, me dou muito bem com o meu ego e me dou muito bem com o meu espírito. Então, nós iremos ter um final de vida tranquilo. Simplesmente a matéria termina porque é o momento de terminar.
não é? Gente, quantas vezes a gente se fala de a criança, ao reencarnar, ela não reencarna assim repentinamente, né? Eu faço muito essa analogia entre você voltar aqui para a Terra ou para outro planeta, algum outro planeta, ou você morrer, né? A nossa reencarnação se completa quando o duplo etéreo, que é aquela última parte do nosso perispírito, e quando ele se completa. E isto se completa aos 7 anos de idade. Então, é aí que termina, que termina esse trabalho da espiritualidade, esse trabalho reencarnatório. Então, eu realmente renasci e me completei aos 7 anos. Então, é este período, eu fico pensando assim, né? Se eu visto esta roupa nova, desta minha reencarnação presente, aos 7 anos, quanto tempo eu vou ter para me reconhecer como mortinha, como uma desencarnada? Quanto tempo eu vou levar para me reconhecer? Ah, não é possível que 7 anos, né? Pelo amor de Deus. Então, como eu vou me reconhecer como uma reencarnada? Depende, como ele diz aqui. Depende. Eu posso me reconhecer nesta nova roupagem rapidamente, ou posso levar dias, ou posso levar horas, ou posso levar meses. Depende da minha condição de compreender aquilo que eu sou e aquilo que se passa comigo. Gente, não é lindo isso? Demais, né? Então, se nós queremos ter um final feliz para a nossa história, nós temos que estar vivendo esta felicidade com muita gratidão, com muito amor, sempre. Sempre. Olha que lindo demais, né, gente? Porque a qualquer momento, como diria minha velha mãe, le tengo um patatus, e quando tenho um patatus, fim. Então, depende de como eu levo esse patatus à frente, né? Pode ser rapidamente, pode ser, ai meu Deus, e agora o que eu faço sem a minha vida, sem o meu marido, a minha mulher, a minha filha, o meu filho, sei lá, seja lá quem for, né? Elzinha, você queria falar alguma coisa? Eu fiquei com uma pergunta assim na minha cabeça. A gente pode, durante essa reencarnação, passar por ela todinha sem se reconhecer? É possível? Mas, lógico, muito. Onde nós tivemos a mais pura. É um piripaque, o patatus é um piripaque, para quem não sabe. Obrigada, hein, amiga? Ontem, no trabalho, a gente teve a mais nítida, o mais nítido exemplo, a mais nítida condição disso que você perguntou agora. A gente pode, sim, passar a vida inteira e você não se reconhecer. E você dizer, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? São perguntas que eu deixo sempre para o pessoal de aula. Gente, vamos nos perguntar quem sou eu? E vamos nos perguntar qual é o meu papel na Terra? O que eu estou fazendo com ele? Porque, de repente, dá um piripaque, agora eu vou mudar o vocabulário, e eu nem sei o que eu sou, nem o que eu fiz, nem para onde eu vou, nem o que eu vim fazer aqui, quanto mais para onde eu vou. Né? Então, se você tem certeza de quem você é e o papel que você veio fazer aqui na Terra, você vai
ficar tranquila. Elzinha, eu só te pergunto assim, vamos imaginar um quadro. Você vai dormir. O que a gente faz quando vai dormir? A gente faz uma prece, agradece a Deus pela vida, por aquele dia que nós tivemos, e nós dizemos assim, cara, você foi muito legal, porque, olha, me confiou voltar para a Terra para eu poder evoluir. Não sei se eu estou fazendo bem esse papel, mas eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Tá. Digamos que este é o momento da morte. Aí, quando você acorda, você está lá do outro lado da vida. Aí você fala, acho que aconteceu alguma coisa estranha. Eu estou falando com as pessoas, ninguém me responde. Eu estou num lugar que não é o meu. Cadê a minha cama? Cadê o meu quarto? Nossa, eu acho que eu morri. A mesma coisa. Aí o que você vai fazer? Aí você vai falar assim, ufa, e agora o que faço eu? Vou recomeçar. Aí aparece teu benfeitor, te diz, bom dia, dona Carmen, prazer em ver a senhora aqui deste lado. Falou, ai meu Deus, e agora meus netos, e agora isso, e agora cadê, meu Deus? Então, nós precisamos nos preparar para que no momento da nossa despedida do dia, seja assim tão amigável com nós, mas a gente olhe para nós e diga assim, você, Bárbara, minha filha, olha que papel lindo que você fez na vida. Você é maravilhosa. Você conseguiu fazer isso. Você conseguiu se reconhecer, você conseguiu. Você é linda demais. Nossa, parabéns, viu? Aí dá beijinho. Porque você conseguiu aquilo que você precisava, que era evoluir. Agora, de repente eu volto para casa e ninguém quer falar comigo. E agora, o que eu estou solta na vida? Aquela tragédia que a gente gosta, né? E de repente a gente pode ter um final tão feliz, mas tão feliz, de olhar para nós mesmos e dizer assim, cumpri meu dever, com dignidade, em alto estilo, subir no pódio. Não foi assim, né? Uma raia de 25 metros, assim, de costa, de borboleta, nada do borboleta. Não foi nada disso. Mas, ufa, consegui fazer meu papel. Então, esta consciência desperta que vai fazer com que você saiba se realmente você cumpriu o teu papel com muita dignidade, ou se você andou manca, né? De repente a gente tá manca e nem percebe, né? Aí a gente quer o outro como muleta, né? É assim mais ou menos, né? Muito bem. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo. Entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isto não necessita da alma. Gente, não é por nada não, mas a gente vê tanta gente viva que tá mortinha, não tá não? Aqui ele tá falando o contrário, né? De gente que tá mortinha, mas continua viva. Mas a gente vê muitas pessoas. Em que momento nós próprios, né? Podemos estar vivos e nos sentindo mortinhos, né? Vamos para Dona Carmen, assento. Senhora. eu gostaria de fazer uma pergunta, porque aí vem a paz de Cristo e a paz dos homens, né? Porque tem gente que tem muita capacidade
mas fica na poltrona assistindo televisão. Hum. Aí ele quer a paz do mundo, né? E a paz de Cristo, essa paz que nós temos adquirida aqui com o grupo, pelo menos eu, que é essa paz de dentro da alma, a gente sente uma coisa diferente. E o mortinho, ele quer ficar a alma com a paz do mundo, que é um pouquinho ali no estacionamento, no silêncio, que ele busca numa clínica, ou seja lá onde for, não é mesmo? Ou a senhora acha que eu estou equivocada? Você não está equivocada, não. A gente pode ter a paz, começa em nós. A paz do mundo começa em nós, já diz a música, né? Aí você pode ter esta paz do dever cumprido com dignidade, quando Sim. você se reconhece. Ou você não vai ter a paz, porque você vai chegar no final da tua caminhada e você vai dizer assim: caramba, Fiz fiz nada. tudo errado, né? Fiz tudo errado, tudo do avesso, né? Aí você vai pedir logo, logo, são esses casos que quando a pessoa chega na espiritualidade, logo faz o pedido, né? Olha, gostaria tanto de voltar rápido para eu poder consertar o que eu fiz de errado, né? O que eu deixei de fazer, o que eu não aproveitei as oportunidades que a vida me ofereceu de crescimento espiritual. Então, são escolhas, cada caso é um caso. A doutrina sempre diz, Marcele, não é regra. Cada caso é um caso. Vamos em frente. Nós vamos para a 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar. Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos esses esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela. Alegra-se por antecipação da situação do espírito. Que lindo, né? Gente, eu passei por uma experiência com a Mari, né? E uma experiência tão interessante, tão linda, tão profunda e ao mesmo tempo tão dolorida para uma mãe, né? Mas ela dizia assim para mim: mãe, eu às vezes não sei se eu ainda estou aqui ou se se eu já estou lá. Porque lá eu encontrei as pessoas que eu quero bem, com quem eu convivi, as pessoas com quem eu trabalhei na minha mediunidade. Só que eu volto rápido. E quando eu volto, eu me vejo aqui nessa máquina, eu vejo os médicos, eu vejo as pessoas à minha volta, e eu não me entendo muito bem se eu já cheguei lá definitivamente, ou se eu venho aqui só para espiar, ou se eu estou definitivamente lá, ou se eu estou definitivamente ainda aqui. Então, foi uma experiência, assim, muito interessante, quando eu dizia para ela, assim, que sorte a tua que você já sabe onde você vai, né? E com quem você vai estar. Então, ela via o meu pai, ela via, claro, né, o pai dela, a minha mãe, e ela dizia: mãe, uma coisa me puxa para lá, mas eu tenho medo ainda de ficar lá, eu quero ficar mais um pouco aqui. Tanto é que ela via, interessante, né? Eu já falei isso aqui, ela via o papel do óbito na parede, e ela dizia: mãe, tira esse papel desse óbito na parede, esse papel amarelo, eu não gosto de olhar. E quando eu fui lá do outro lado da rua, que tinha lá para fazer o papel do óbito e tal, né? O papel era amarelo. Então ela dizia: eu não quero ver esse papel amarelo, mãe, porque eu me confundo. Eu preciso ter certeza de que eu estou ainda mais um pouco aqui. Então, o espírito, ele foi um grande laboratório para mim, né? Aquele dia. O espírito tem, sim, esta noção de que ele está lá
E ele está aqui ao mesmo tempo. Só que eu pergunto assim para nós, não é essa sensação que a gente tem também quando vai dormir? Eu estou lá ou eu estou aqui? Aí você abre os olhos de manhã, você fala, oh, é cá ou é lá? Não, é cá ainda. Então eu vou continuar, né? É isso, são muitas experiências, né, que a gente passa e Deus nos deu essa grande oportunidade de eu poder estar com ela naquele momento, né? De dúvidas, né? E que ela tinha esta sensação de eu tô cá ou eu tô lá. Muito interessante. E aí ele diz aqui na 157, o exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida, sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo, e finalmente de nossa nova existência? Uma ideia restrita, eles respondem para ele, né? A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Que sensação experimenta a alma no momento que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Gente, que lição hoje, né? Maravilhosa, né? Esclarecedora, profundamente esclarecedora. Então, eu deixo aqui para a semana que vem a 160 e até a 161, 62. Vamos fazer até a 164, tá bom? Porque depois vem a 165, que é bem longa. Então, a gente vai deixar... Nós vamos fazer da 160 a 162, se a Joana achar por bem, e ela nos permitir, eu vou gostar muito. Da 160 a 162, tá bom? 60, 62, isso. Porque depois... Ou podemos fazer até a 163, porque depois a 164, como eu falei, ela é longa. Não, o 64 é curta, Carmen, é o 65 É a que é 65 que é longo. longa. Não, 165 é longo. Então, eu fiquei a gente gostaria de fazer até a 164, Tá, porque assim deixa 165 para a semana que vem. tá. Tudo Certinho, bem? dona Carmen, é isso aí, então. Tá 60 a 164. Tá E, ótimo. Tá gente, muito certinho. obrigada, viu? E desculpem que eu me estendi um bocadinho, mas é por uma razão nobre. Nossa, hein? Certinho, dona Carmen, foi ótimo. Que sinceridade, que simplicidade, né? Mas tá tudo bem. Não é uma razão nobre minha, é uma razão nobre dos espíritos. Muito obrigada. Obrigada, dona Carmen. Podemos prosseguir, né, Robert? Que lindo, com certeza. Eu acho que tanto a oração da Arlete hoje foi muito bela, né? Muito serena, muito cheia de amor, né? A leitura da lição do Palavras de Vida Eterna, né? Como o Dirceu colocou hoje como testemunho, eu acho que encheu a todos nós os nossos corações de emoção, né? E o estudo com a dona Carmen hoje, como ela disse, com certeza é uma orientação dos espíritos para que nós possamos aprender. A necessidade é nossa, com toda certeza. E aí, reunidos nesse pensamento fraterno, né? De que
no passado, hoje e no futuro. Agradecemos a Deus a possibilidade dos reencontros e das novas amizades. E com esse pensamento sereno, de muito amor e de extrema fraternidade, que possamos envolver a Joana para que ela possa fazer as vibrações e a prece final desse encontro. A paz do Cristo seja conosco. Que assim seja. Boa noite a todos. Que lição linda e maravilhosa. Vocês tiveram a chance de meditar, estudar, trazendo para nós os valores do pertencimento. Nós todos pertencemos ao amor divino. Não podemos esquecer isso. Lembre-se a todo momento que nós todos estamos unidos pelo amor do Pai e pela glória do Filho que aqui esteve para nos mostrar este caminho. Lembre-se que vocês pertencem ao Pai. Nós todos pertencemos ao Pai. E o Pai é amor. Todos somos amores do Pai. Então devemos compartilhar fraternalmente tudo quanto angariamos na vida para nos ajudar e ajudar ao próximo. Nós pertencemos ao amor. Por isso aqui estamos todos. O Pai nos permite essa chance de compartilhar, de dividir, para que todos unidos nas semelhanças, nas diferenças, cresçam. Cada um construa a sua evolução de uma forma digna, com muito trabalho, com muito esforço. Mas é uma luz que você batalha por ela. E quando alcança, ninguém apaga. Porque o legado é individual de cada um. Mas a construção do dia a dia exige o amizadiar, o compartilhar, o dividir. Grande lição nos traz esta palavra do fraternidade, fraternalmente amigos. Irmãos e amigos, todos teremos que ser. Então, cada um de nós, voltemos para dentro de nós, para nos conhecer um pouco. E para ir buscar no outro essa chance maravilhosa de externar o nosso amor. Mesmo diante daquele que hoje ainda não é o seu amigo. Tudo é provisório. O que hoje está distante, amanhã estará muito próximo. Então, para cada um de nós aqui, essa lição do pertencimento ao amor divino. Não se esqueçam do irmão maior. Rogue por ele nos seus momentos de tormenta. Ele estará presente em nome do Pai maior. Não esqueçamos da missão de cada um de nós, que é essa busca interior de evolução construída nos pilares da Boa Nova de Jesus. Não podemos fugir desta lei de crescimento. Podemos arrastar por muitas e muitas encarnações.
Mas a nossa finalidade, a do Pai, é que sejamos puros, com amor absoluto em nós. E aqui estamos nesse planeta, construído pelo amor divino, para que cada um de nós aqui tivesse essa oportunidade de evolução. Então, devemos todos unidos lutar bravamente pelo nosso planeta, pela humanidade, mentalizando ao longo do dia, da nossa vida, uma luz intensa que cubra esse planeta Terra, abençoando todos os irmãos, rogando a Deus misericórdia, paz aos corações de todos nós, de todo ser humano aqui neste planeta, que todos recebam, neste momento, as nossas vibrações de amor, de união, de gratidão. Muita gratidão por estarmos unidos neste momento, em nome do Pai e do seu amado Filho. Não esqueçam, lembrem-se do que nos une, a força propulsora, que é o amor maior. Vamos viver nossos dias, nossas horas, nossos minutos, com esse sentimento dentro de nossos corações, para que nos guie em nossas múltiplas escolhas, durante o dia, durante as horas, durante os minutos. O amor ilumina, por amor inútil. O amor te traz ajuda do alto para próximo de você. Ou você quebra a barreira do não bem, entra numa sintonia de paz, de ternura e uma força muito grande toma conta de você. Não se esqueça, irmãos. Esta é a força da vida. Esta é a força que move o nosso Pai a ter misericórdia por nós. Então, que busquemos essa força dentro de nós, através do amor. O nosso planeta, nós nos unimos nesse momento, mentalizando todo o planeta Terra, com todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, em grande alegria ou em grande tristeza, em grande aflição, em grande paz. Que todos recebam, neste momento, as nossas vibrações de amor e as bênçãos do Pai, de Jesus e de Maria Santíssima. Estendamos os nossos pensamentos a todos aqueles que nos vêm ao coração, familiares e amigos, os doentes, conhecidos, mas essas vibrações serão por todos os nossos irmãos. Que sejamos fraternalmente amigos e que busquemos no dia a dia compartilhar esse sentimento que já está dentro do coração de cada um de nós. Compartilha de vida, se multiplica de tal forma que os olhos não conseguem ver, mas o coração sabe da extensão deste sentimento. Que agora, neste momento também, cada um de nós aí, em seu lar,
Sintam a energia, brilho, a luz, envolvendo vocês numa paz, numa ternura, num contentamento e num sentimento único de pertencimento ao Pai. Agradecemos o empenho e a dedicação de vocês, todos, neste encontro, vibrando por todos e com toda humildade, agradecendo ao Pai Maior. Sinto essa energia fluindo e sinto a leveza em vocês, trazendo uma tranquilidade e uma paz, uma força de que toda luta vale o nosso esforço, o seu esforço de lutar pelo bem maior. Graças a Deus. A gente agradece a presença de todos, pelo esforço de cada um estar aqui presente, nessa tarde de domingo. E mais que tudo, o desejo interior de mudança e de se alegrar com a boa nova de Jesus. Que todos tenham um bom final de domingo e uma ótima semana nos aguarda. Amém.